sábado de maio, 17/5/2016. E aí, em vez de 4 palestras, a gente vai ter 5 palestras. E, só uma coincidência, a professora Juliana Ragusa vai falar na próxima palestra, ela vai justamente falar sobre Píndaro e Baquíria. Há uma comparação entre Píndaro e Baquíria. São duas celebrações da mesma vitória. Não é o 1 e o 3, né? É o 1 e o 5. Né? A Odd Olímpica 1 do Píndaro e o Epinício 5 do Baquíria. E como a gente também tocou muito rapidamente sobre os imitadores de Píndaro também, né, que você quer imitar Píndaro, eu queria só lembrar que Horácio, poeta latino, é um grande admirador de Píndaro, tá certo? E uma das palestras do próximo encontro vai ser justamente o professor Érico Nogueira, que vai fazer uma tradução da Ode 4.2 do Horácio, que é uma citação direta do Píndaro. Então é Horácio, leitor de Píndaro, tradução da Ode 4.2. O Érico é professor de latim, mas é poeta e tradutor também. Ele vai fazer essa ligação de Horácio e Píndaro. Além das outras pessoas que vão falar no próximo encontro, é o Rafael Prati, o Érico Nogueira, a professora Paula Corrêa, a Luciana Ragusa e o José Malta Campos. Então, eu queria apresentar a Helena. A Helena é professora de graduação em letras, português e grego pela Universidade de São Paulo, né? Se formou em 2012 e tem mestrado pela Universidade de São Paulo também, uma tradução, um estudo introdutório do Ulisses, do Platão, não é isso? E agora também está engajada no doutorado, também na USP, na FEPELET, no Departamento de Letras Clássicas, e vai fazer uma tradução do estudo do Eutidemo, do Platão. Não é isso? Obrigado, Helena. Obrigada a você. E a professora de grego aqui na Areté também, de grego clássico aqui na Areté. Boa tarde. Primeiro, obrigada, Fernando, Paulo, pelo convite. Eu sou aqui meio que uma penetra em Píndaro, porque a minha formação é em grego, mas eu estudo Platão, basicamente. Me ocupo dos estudos de Platão. E Platão gosta bastante de Píndaro, né? Ele coloca Píndaro lá nas alturas. A minha proposta é uma proposta, eu vou fazer poucas incursões no grego, eu vou me deter mais numa interpretação literária de 2 odes, basicamente, que eu escolhi. Eu ia ler as 2 com vocês, mas eu vou aceitar o conselho do Márcio, eu não vou ler a 10, que é gigantesca. Eu vou me deter só nas partes que me interessam, que é o começo e o fim, basicamente, porque a 10 tem um episódio mitológico muito longo. Bem, a minha proposta de leitura em Píndaro, acho que não é nada muito inovador. Eu entendo que essas odes que são feitas, são epinícios, epinício é epiniqué, né, sobre a vitória, são poemas compostos para louvar os vencedores dos Jogos Atléticos, mas eu entendo que também há nesses poemas um autoelogio de Píndaro, como se ele também celebrasse a sua própria vitória, visto que ele era o maior dos poetas, né, já naquela época já era considerado. Então, tem aí como se fossem 2 camadas sobrepostas na poesia, no poema, nos poemas que ele escreve, que é um elogio do vencedor, mas é também um elogio dele mesmo. E ao se autoelogiar, ele acaba elogiando ainda mais o vencedor. É um efeito cascata, porque além dele ser um vencedor, ele está sendo louvado pelo maior de todos os poetas. É simples, meu texto é bastante simples, eu vou fazer incursões na Olímpica 3 e na Olímpica 10. Não vou me estender muito profundamente sobre nenhuma das 2, mas a minha proposta é que a gente leia pelo menos a Olímpica 3, visto que é um simpósio de Píndaro, eu acho que é bem pertinente a gente ler pelo menos uma das Olímpicas. Vou começar com uma introdução bastante básica sobre o contexto dessas apresentações dos Jogos Olímpicos e aí eu passo para as minhas análises. Também fiz um texto aqui para não me perder. Bom, eu vou começar citando, eu vou usar, na tradução eu usei o Frederico Lourenço, nesse livro aqui, ele tem todas as Olímpicas de Píndaro traduzidas.
E ele abre a introdução a Píndaro nesse livro com uma frase que eu acho bastante emblemática para caracterizar a minha interpretação. Então, citando o Frederico Lourenço, Píndaro está para a poesia lírica greco-latina como Homero está para a epopeia. São, cada um deles, a referência máxima em cada gênero. Então, e corroborando com isso que eu disse, de que Píndaro já era considerado, ele é o maior dos poetas, né? Vamos lá. As Odes ou Epinícios eram poemas compostos para louvar os vencedores dos Jogos Atléticos Pan-Helênicos. Por todo o mundo grego, realizavam-se competições em intervalos regulares. Eram 4 os maiores festivais que atraíam atletas de toda a Grécia. Esses festivais ocorriam em Olímpia, no noroeste do Peloponeso, em Delfos, na Grécia Central, são as Píticas, em Nemeia, no norte do Peloponeso, e em Corinto, as Istmicas. A maior de todas era as Olímpicas, que era dedicada a Zeus. A primeira Olimpíada ocorreu em 776 a.C., com um intervalo de 4 anos. Então, a segunda em 772 e assim sucessivamente. Esse período de 4 anos do intervalo das Olimpíadas era a base do calendário cronológico grego, não era como o nosso, que são 365 dias, o ano. Então, era bem diferente a contagem do tempo para eles. O prêmio para o vencedor de cada uma das provas era uma guirlanda, no caso das Olimpíadas de Oliveira. E no tempo de Píndaro, as competições contavam em 14 modalidades. Todos esses festivais ocorreram regularmente até 393 depois de Cristo, quando o imperador romano Teodósio I proibiu os festivais pagãos. Os epinícios ou odes eram composições poéticas encomendadas por patronos sob remuneração para celebrar os vencedores dos Jogos Atléticos. Geralmente eram executados no próprio local da competição ou ainda na terra do atleta vencedor quando do momento da celebração de sua vitória. Isso, até onde eu pude constatar, é bastante controverso, não se há uma definição de fato de onde que aconteciam, como eram exatamente essas situações. De toda forma, acho que elas eram apresentadas, provavelmente no momento da vitória, mas elas reverberavam, elas eram também cantadas depois. Né? Isso que conferia, que garantia a fama imortal do vencedor, né? Os epinícios não apenas celebravam, mas imortalizavam, então, os vencedores. A vitória do atleta só alcançava o seu cleos, a sua glória, de fato, acompanhada de um poema que pudesse imortalizar o seu feito para a posterioridade e garantir, dessa forma, justamente o seu renome e morredouro, né, para o futuro. As Odes Olímpicas de Píndaro representam um conjunto de poemas compostos em louvor aos vencedores de atletas justamente dos Jogos Olímpicos. Píndaro tem ainda 3 outros livros, 3 outros conjuntos de odes referentes a cada uma das outras 3 competições. Bom, já na época em que Píndaro compunha, ele era considerado o maior dentre todos os poetas. Quando Platão e Heródoto escrevem as suas obras, por exemplo, Píndaro já era tido como um dos maiores poetas. Seus cantos eram solicitados pelas famílias mais nobres e ricas, e assim ele foi honrosamente considerado e recebido por jônios, eólios, dórios e por toda a Grécia. O prestígio de suas obras o fez viajar justamente por toda a Grécia, evidenciando o reconhecimento universal de sua grandeza. Seus poemas eram uma apresentação do poeta para sua audiência. Assim, por exemplo, Píndaro, mesmo que compondo em honra de um vencedor, dirige o seu discurso a uma audiência mais ampla. A real situação das performances dos poemas não é totalmente conhecida, mas de toda forma era uma apresentação que envolvia um público. A maioria das odes de Píndaro, ou todas, isso também não sei se se tem uma conclusão sobre isso, Rafael talvez saiba melhor me dizer, mas não era Píndaro quem recitava, era um coro, era uma poesia coral. Ela misturava letra, música e dança. Às vezes, o poeta era quem treinava esse coro, às vezes não.
As ódios de Píndaro focam-se muito pouco nas particularidades da competição em si, ou em relação à luta, ou à corrida de fato, ou quem eram os outros competidores. Isso não aparece nos poemas. Os poemas circulam mais em uma rede de valores religiosos, morais, sociais e poéticos. Servindo-se de um rico repertório mitológico, Píndaro constrói suas odes louvando a ascendência do vencedor, bem como a sua cidade, e de algum modo ligando-as ou comparando-as a algum episódio mítico. A razão dos mitos nas odes, uma delas, né, é relacionar um evento particular, que é a competição, a qual ele está se referindo, a um evento permanente. Esses episódios mitológicos eram amplamente difundidos e conhecidos na Grécia. E eram retirados desse mundo épico que era paradigmático, de deuses e heróis. O efeito desse artifício é conferir maior grandeza ao evento e ao vencedor em questão. E as odes terminam, geralmente, com máximas de caráter moral. Píndaro frequentemente expressa em suas odes o extraordinário poder de seu poema. A poesia é a carroça das musas que transpõe as fronteiras humanas de espaço e de tempo. É somente através da poesia que esses limites podem ser atravessados. O patrono do poeta tem um papel fundamental nesse processo. É ele quem fornece os cavalos. Entretanto, é somente o poeta que é capaz de fazer a travessia. O poeta, Píndaro, insiste em que é o poema que conferia a verdadeira fama ao vencedor. Isso significa que de nada valeria ao vencedor apenas a vitória, se ela não fosse celebrada por um poema que pudesse imortalizá-la. A conquista do atleta só adquire verdadeira fama e sucesso se aclamados por algo vivo e com energia. Assim, Píndaro apresenta o poema como um artefato móvel e dinâmico. Píndaro sublima a ideia de glória poética, relacionando a fama conferida pelo Epinício à tradição heróica de glória imortal. O Kleos. E aí, o Kleos é uma palavra da família do verbo akouo, que é ouvir. Então, Kleos é fama, é glória, mas também é aquilo que se ouve. A gente está falando de uma sociedade em que tudo circulava oralmente, né? Então, tudo dependia dos ouvidos, de você ouvir dizer. Na Olímpica 7, Píndaro inicia o poema do seguinte modo: como a taça que alguém ergue com lauta mão, espumejando com o orvalho da vinha, para dar a seu jovem genro, brindando de uma casa para outra, taça toda dourada, cúmulo do tesouro, enquanto honra e alegria do banquete e o novo parentesco, fazendo dele, na presença dos amigos, esposo invejado devido a núpcias consensuais, assim também eu, ao mandar néctar derramado, dom das musas e doce fruto da mente, para homens arrebatadores de prêmios, me torno agradável aos vencedores em Olímpia e em Delfos. Venturoso é aquele que é tido em boa fama. Nesse proêmio, ele compara a si mesmo com a taça que simbolizava a honra concedida ao esposo pelo pai da noiva em suas núpcias, frente aos amigos, o que tornava um indivíduo invejável aos olhos dos outros. Píndaro, assim como a taça, também é capaz de conferir aos vencedores a honra e a boa fama a partir de sua poesia, o néctar derramado, o doce fruto da mente. Ele está aqui afirmando suas credenciais poéticas, um elemento comum no Epinício. O vencedor pode ficar seguro de que o elogio que lhe está sendo feito, extraído da mais verdadeira fonte de toda a poesia, será o da mais alta qualidade. Além disso, ele também está invocando a sacralidade de seu discurso poético, o que confere à poesia uma aura semidivina, e desse modo também derrama sobre o vencedor uma glória ainda mais vigorosa. O Epinício, então, move-se de uma vitória momentânea, no aqui e agora, que é aquela que Píndaro está celebrando, conquistada pelo atleta, a um passado glorioso, representado por episódios mitológicos retirados da épica. Essa associação obtida através da poesia, graças à genialidade do poeta, tem a força de conferir a imortalidade ao vencedor. Bem, basicamente o que eu quero mostrar é que, ao mesmo tempo que ele está louvando o atleta, ele está também se auto-louvando. A poesia é construída nessa ambiguidade, nessa ambivalência
Daí o nome da minha apresentação de ambivalência da vitória. Eu vou analisar agora alguns trechos, brevemente, da Olímpica 3, e eu acho que seria legal a gente ler. Ela não é uma ode muito comprida, ela só tem 3 tríades. Então vamos lá. Rezo para agradecer aos hospitaleiros Tindáridas e a Helena de belas tranças, tal como honro a célebre Agrigento ao elevar para Terão o hino vitorioso e olímpico, a melhor recompensa pelos cavalos de patas indefectíveis. Tindáridas são os irmãos gêmeos de Helena, Castor e Polideuces. Por isso a musa esteve a meu lado quando descobri um novo modo brilhante de atrelar ao compasso dórico uma voz de gloriosa celebração. Isto porque as coroas que lhe foram entretecidas nos cabelos exigem de mim esta dívida divina: juntar a lira de coloridos timbres, o som das flautas e a colocação de palavras, em honra do filho de Enesidamo, que é Terão, né, o atleta vencedor, harmoniosamente. E também Pisa me incita, de onde vêm para os homens os cantos outorgados pelos deuses, quando ao vencedor, cumprindo as ordens antigas de Héracles, o severo árbitro Etólio coloca sobre as frontes, à volta dos cabelos, o adereço de cor glauca da oliveira, que outrora, de junto das nascentes sombrias do Istro, trouxe o filho de Anfitrião, como belíssima recordação dos jogos em Olímpia. Depois de ter persuadido o povo dos hiperbóreos, povo servidor de Apolo, com o seu discurso. Com leais pensamentos, pediu para o bosque de Zeus, que a todos acolhe, uma árvore que desse sombra partilhável aos homens e a coroa das excelências. Esse episódio está retomando a aventura de Héracles. Depois de um dos trabalhos de Héracles, um dos 12 trabalhos, ele vê essas oliveiras e quando ele chega em Olímpia e ele vê aquela terra banhada pelos raios de sol, sem nenhuma sombra, ele sente um desejo íntimo de voltar e trazer aquelas oliveiras para plantá-las em Olímpia. Então é isso que esse mito aqui, esse episódio mitológico está recuperando. Essa aventura de Héracles, tanto esse trabalho primeiro que ele fez, que foi matar a corça de cornos dourados, é um dos trabalhos de Hércules, quanto esse retorno dele à terra dos hiperbóreos, que é a margem do rio Istro, que hoje é o Danúbio, se eu não me engano, porque ele lembra que ele viu essas árvores e resolve trazê-las e plantá-las em Olímpia. É justamente as folhas da oliveira são justamente as folhas da oliveira que fazem a guirlanda, né, que é o prêmio do vencedor nas Olimpíadas. Já os altares, eu estou aqui no último verso da primeira coluna. Já os altares tinham sido dedicados a seu pai e à lua, a meio do mês, lhe fizera brilhar do carro dourado o olho cheio ao entardecer. E já estabelecera a sacra arbitragem dos grandes jogos, juntamente com o festival de 4 em 4 anos, nas margens sacrossantas do Alfeu. Alfeu aparece novamente, tinha aparecido com a ode que o Márcio analisou. Mas com belas árvores ainda não florescia a terra de Pélops, nos vales de Crono. Sem elas, parecia-lhe desnudo o recinto e exposto aos raios agudos do sol. Foi então que o coração o impeliu a ir até a terra dos Ístrios, onde a filha cavaleira de Leto, Ártemis, o recebera quando lá chegou das escarpas da Arcádia e dos vales com muitas reentrâncias, quando, pelas ordens de Euristeu, a vontade de Zeus pai o obrigou a trazer a corça de cornos dourados, aquela que outrora Taigeta inscrevera como oferta sagrada a Ártemis Ortósia. Tá, então aqui se misturam duas viagens de Hércules, parecem se misturar duas viagens. Uma que ele teria feito cumprindo um dos 12 trabalhos, né, e outra que teria sido impelida pelo coração dele de trazer essas árvores para Olímpia. Viu, ao persegui-la, a corça, né, Hércules viu perseguindo a corça, viu ao persegui-la aquela terra para lá das rajadas do gélido Bóreas. Aí estacou.
deslumbrado com as árvores, dominou o doce desejo. Aqui também aparece o glicus, que também aparece nos Baquílides no Baquílides do Márcio. Dominou o doce desejo de plantar algumas delas em torno do termo de 12 voltas do hipódromo. E agora comparece de bom grado naquele festival com os gêmeos divinos, filhos de Leda de funda cintura, os Dioscuros. Pois foi a eles, quando subiu ao Olimpo, que entregou o brilhante certame, aqui brilhante certame são as Olimpíadas, a excelência dos varões e a condução dos carros velozes. Assim me impele o coração, e aqui já é Píndaro, coração de Píndaro, né? Primeira pessoa, Píndaro dizendo, ele termina o episódio mitológico e volta para o aqui agora dele. Assim me impele o coração a declarar que aos Emênidas, ponto S, desculpa, e a Terão, chegou a glória oferecida pelos Tindáridas de belos corcéis, porque dos mortais são eles que os honram com mais mesas de hospitalidade, cultivando com pio pensamento os ritos dos bem-aventurados. Aqui, esse finalzinho desse epodo vai também dialogar tanto com a comecinho da Olímpica 1, que o Fernando tratou, quanto com justamente o pedaço que o Márcio tratou aqui. Se a água é a coisa melhor, sendo o ouro o mais venerado dos haveres, então agora Terão chegou ao derradeiro limite com as suas qualidades. Toca, a partir de sua casa, as colunas de Héracles. Outro argumento. O que está para lá delas está vedado tanto aos sábios quanto aos nécios. Não continuarei. Tolo seria se o fizesse. É uma estrutura bem regular em Píndaro. Ele abre com essa grande eloquência, falando qual é o vencedor, retomando um pouco a família do vencedor, a ascendência, entra no episódio mitológico e termina voltando para o aqui e agora dele, né, para aquele momento. Bem, então eu vou usar essa daí. Bom, na Olímpica 3, Píndaro celebra a vitória de Terão de Agrigento, filho de Enesidamo, em uma corrida de carros. O epinício começa com o desejo do poeta de louvar os Tindáridas, que são os gêmeos Dioscuros, né? Castor e Polideuces e sua irmã Helena. E aí a gente entende bem, porque no final do poema, o Píndaro explica pra gente que Héracles passou o comando, né, a proteção das Olimpíadas para os gêmeos. Então eles são uma figura muito importante para as Olimpíadas, né, para o culto. Ao declarar seu objetivo de louvar os gêmeos, o poeta enfatiza sua inovação poética. A inovação, então, com a presença das musas em algum lugar, ele coloca esse advérbio aí, o poi, por perto, garantirá o sucesso do poeta. Logo nesse início, a gente tem dois rápaxes, que são palavras de ocorrência única no grego, que só aparecem em Píndaro e nesse poema, que é o neosigalon, o Frederico Lourenço traduz como novo e brilhante, e o aglaócomon, que ele traduz como gloriosa celebração. Esses rápaxes implicam um efeito positivo, e aí retoma até um pouco dessa discussão que o Márcio teve com o Rafael, dessa questão da inovação poética, né, de ser original e não só cumprir convenções. Claramente, obter êxito nessa tarefa ritual de louvar o vencedor e perpetuar o seu renome requer a suprema técnica e engenhosidade poética de Píndaro. Na linha 5, ele afirma que a melhor recompensa pela vitória na corrida é o hino que canta. Ele diz, ao elevar para Terão o hino vitorioso e olímpico, a melhor recompensa. A melhor recompensa é a tradução do Frederico Lourenço para a palavra auton. Em um interlúdio, o poeta descreve a prática de coroar os vencedores com uma guirlanda de oliveira. Elaia. O texto mitológico que se segue, que explica a origem dessa guirlanda, conduz-nos de volta ao tempo da fundação dos Jogos Olímpicos por Héracles, que aqui nesse poema aparece como filho de Anfitrião e de Zeus. Ele é filho de Zeus com Alcmena.
pelo menos é o que mais aparece. Mas aqui Píndaro coloca ele também como filho de Anfitrião. Anfitrião era casado com Alquimena, mas Zeus se apaixona por ela e acaba tendo Hércules, né? Héracles dela. O que a passagem descreve não é propriamente a fundação dos jogos, mas a aventura de Héracles para obter as árvores sagradas, as oliveiras. Os seus feitos servem de paradigma para todos aqueles que almejam alcançar sucesso. E são, por outro lado, também o feito do poeta, conforme veremos. Héracles, nessa passagem mítica, serve como uma analogia para as duas outras figuras triunfantes da ode. Terão, que é o atleta vencedor, e o próprio Píndaro. Essa analogia implica que o poeta obterá êxito em sua empreitada, né? Assim como Hércules também obteve. Em sua empreitada de terminar a ode e louvar adequadamente os Tindáridas, conferindo dessa maneira a grande vitória a Terão, a glória imortal. Louvar os irmãos Tindáridas cumpre um objetivo maior. Primeiro, nivela o poeta com Terão e sua tribo dos Emênidas, que já adquiriram o favor dos gêmeos, conforme ele mesmo afirma na terceira antístrofe do poema, que são os versos 36 e 40, quando ele diz: assim me impele o coração a declarar que aos Emênidas e a Terão chegou a glória oferecida, porque dos mortais são eles que os honram com mais mesas de hospitalidade. Então, Terão e sua tribo já tinham os favores dos gêmeos. Píndaro está buscando com a sua ode esses favores. Então ele tenta se nivelar com Terão e a tribo dele, os Emênidas, nessa empreitada. Em segundo lugar, equipara Píndaro a Héracles, pois foi o herói que entregou aos gêmeos as honras nos jogos, como descrito logo acima do trecho citado, quando Píndaro termina o episódio mitológico. Pois foi a ele, aos gêmeos, quando subiu ao Olimpo, que ele, Héracles, entregou o brilhante certame. Portanto, o êxito do poeta em louvar os gêmeos divinos e obter, por conseguinte, a sua graça, será alcançado. Assim como foi alcançado de Terão e de Héracles. A passagem do mito oferece vários enigmas aos intérpretes, o que é bastante habitual em Píndaro. Entre os vários desafios está a questão de quantas viagens Héracles teria feito à terra dos Hiperbóreos. E se fez duas, por que elas parecem convergir em apenas uma? É um artifício de Píndaro, ele mescla, ele justapõe, né, as duas viagens. Aparenta que são duas viagens, e eu vou explicar por quê. Uma a serviço de Euristeu, que está lá nos versos de 26 a 32, e a segunda por seu próprio anseio, inspirado pela lembrança das oliveiras que ele localizou na primeira jornada. O poeta não descreve o percurso da segunda viagem. Por outro lado, a primeira viagem de Héracles fornece seus elementos faltantes. Ao combinar os dois fios narrativos do mito, ou seja, as duas jornadas, o poeta sugere que a jornada reduplicada pode ser sentida como um único evento, com Olímpia como ponto de partida e de chegada. Olímpia é também o local das canções por excelência dessas odes do poeta, e o solo nativo dos adornos de oliveira colocados na fronte do vencedor. Solo nativo, não sei se cabe muito aqui, porque na realidade o solo nativo seria istro, mas é o solo por excelência, né, conhecido, onde as oliveiras estavam em volta do hipódromo e serviam de matéria para as guirlandas. Por metonímia, Olímpia conecta então o poeta a Héracles. Conexão reforçada ainda pelas duas jornadas feitas pelo herói e pelo poeta. Por um lado, a primeira aventura de Héracles é exigida. É um de seus famosos trabalhos. Ele deve, portanto, cumpri-lo. Píndaro, por sua vez, também faz uma jornada poética por obrigação. Afinal, ele é comissionado para compor as suas odes. Por outro lado, a segunda jornada de Héracles é motivada pelo seu coração e pelo seu desejo. Então, no verso 25, a gente tem: foi então que o seu coração o impeliu a ir até a terra dos ístrios. Depois, no verso 31, dominou o doce desejo. Nossa segunda jornada é motivada pelo íntimo de Héracles, não é uma obrigação. Glycus Rimeros, retomando o Glycus do Márcio. Píndaro também tem as suas próprias motivações para compor, que não só o comissionamento.
E ele expõe isso nos versos 36 a 38. Assim me impele o coração. E ele usa a mesma palavra. Então, tanto lá no verso que ele fala que o coração impeliu Heracles, ele usa timós. E aqui nesse verso também ele usa timós. Isso cria uma certa analogia entre os dois. Os dois têm essa segunda jornada que não é motivada pela obrigação, não é um trabalho. Ela é impelida pelo próprio coração, pelo próprio anseio. O súbito lançamento para trás e para frente, habilmente tecido pelo poeta, faz os deslocamentos entre as duas viagens quase imperceptíveis. Mas podemos desembaraçar essas narrativas e atribuir elementos tanto à primeira viagem, uma jornada exigida, quanto à segunda, o anseio de plantar as oliveiras em torno do hipódromo. Dessa maneira, essa dupla jornada assemelha-se à dupla jornada do poeta. Compor uma ode sob comissionamento, uma obrigação, mas também compor porque assim lhe impele o coração. A jornada do poeta guarda, além do mais, uma outra semelhança com a aventura de Heracles. O herói retorna à terra dos hiperbóreos para trazer as oliveiras à Olímpia e as plantar em torno do recinto sagrado dos jogos. E é a partir dessas árvores que a guirlanda, prêmio conferido aos vencedores, é feita. O poeta faz a sua ode para engrandecer ainda mais a vitória do atleta. É um prêmio acima do prêmio. Então, o Píndaro, com a sua ode, também está coroando a vitória, assim como a guirlanda que Heracles foi buscar também coroa a vitória. Então, existe também uma analogia nessa segunda jornada dessa jornada dos dois, porque as duas estão em busca de, ou tem como resultado, coroar o atleta. Tanto a guirlanda de oliveiras quanto a ode de Píndaro. A ode de Píndaro, nesse sentido, ela é quase que acima da guirlanda, porque a guirlanda sozinha não confere fama imortal, mas a ode de Píndaro sim. Então, nesse sentido, herói e poeta fazem cada um a sua jornada para o engrandecimento das vitórias e dos próprios Jogos Olímpicos. No fim, depois do episódio mitológico, completando o círculo temático, a Ode a Terão termina com um retorno ao aqui e agora, da tarefa em andamento, né, do poeta, da elocução da própria poesia. Com o resultado de que os gêmeos que favoreceram o atleta ao conferir-lhe a vitória na corrida de carro, também favoreceram o poeta. Para satisfazer os gêmeos e promover o sucesso de seu epinício, Píndaro atenta-se, no final da Ode, no último epodo, ao princípio do nada em excesso, muito célebre entre os gregos. São as duas últimas linhas, que inclusive também tem diálogo com a terceira Ode das Baquílides. São os versos 44 e 45, as duas últimas linhas do poema. O que está para lá delas, aqui se referindo às colunas de Heracles, está vedado tanto aos sábios quanto aos nécios. Não continuarei. Tolo seria se o fizesse. A máxima previne todos os espectadores, o poeta e o atleta, a não ir longe demais, a não exceder as colunas de Heracles, que é o símbolo é o limite do mundo conhecido para os gregos. Embora o poeta esteja sempre sob o risco de desvirtuar o seu talento poético, a sua ação ou elocução final coloca em prática o comportamento poético exemplar que evita a híbris, a desmedida ou o excesso. Então, se ele fala em inovação poética no início, ele coloca 2 rápaxes, e o próprio início é um pouco obscuro se a inovação que ele está fazendo ali é em relação à coreografia, porque ele fala do compasso dórico, não tem muito como saber, mas ele faz uma inovação, mas ele conhece os limites, ele não ultrapassa esses limites, né? Ele não ultrapassa as colunas de Heracles. E no mito também, ele vai até Heracles e ele volta para o aqui e agora, para fechar a sua ode. Então, nesse sentido, ele inova, mas ele não chega a cometer uma híbris, uma desmedida, um excesso ou uma impiedade. Como Terão, que alcança as colunas de Heracles a partir de sua terra, né, como ele mesmo diz no finalzinho da ode, o poeta finaliza o seu epinício na hora certa, e assim figura como verdadeiro modelo de autocontenção.
Portanto, ele mostra que, ao compreender a máxima, ele submete-se ao princípio de que viajar além das colunas de Héracles é proibido. É o abaton que aparece, né, no finalzinho. Para o sábio e para o imprudente. Píndaro cumpriu sua obrigação ritual e a musa esteve ao seu lado conforme ele cantou, né, retomando o começo da ode. Ele chama a musa, ele diz que a musa está ao lado dele, ele inclusive diz ali que o juiz, ao colocar a guirlanda na cabeça do vencedor, está cumprindo as ordens de Héracles, quando ele instituiu os Jogos Olímpicos. Píndaro também consegue cumprir o seu próprio ritual poético, ele é bem-sucedido. Então, assim como os viajantes bem-sucedidos Héracles e Teerão, né, Héracles na sua jornada mitológica, Teerão na sua jornada atlética, na sua competição atlética, também ele, Píndaro, completa sua jornada poética com êxito e tematicamente retorna para casa. Ele vai até as colunas de Héracles, vai para o episódio mitológico e retorna para o seu aqui e agora. Ele usa sua própria jornada poética para proporcionar um ardente paradigma de não ficar em casa, mas, ao contrário, aventurar-se como um herói para o deleite de sua audiência, bem como de seu patrono e dos concidadãos, do atleta, que também se regozijavam com essas odes, né? O êxito de sua empreitada é também o êxito de seu vencedor, cuja glória torna-se de fato imperecível através do canto de um poeta de tal grandeza. Bem rápido, eu não tenho como entrar muito na ode, eu ainda quero falar um pouquinho sobre a 10. Você está vendo meu tempo? Tem, né? Então, vou ficar por aqui, mas eu tentei mostrar como que Píndaro está construindo com o episódio mitológico. É uma forma dele fazer uma analogia com o atleta e compará-lo com o herói. Então, engrandecer o herói, tornar a fama dele imortal através de alguma coisa, como eu disse, que é no aqui e agora, mas remontando a um episódio que é além dos tempos. Mas ele também está construindo um autoelogio a si mesmo, ele também está se comparando a Héracles, ele também tem a sua jornada sendo construída ao longo da sua elocução. E ele tece isso muito bem, ele consegue fazer essa analogia muito bem, tanto que no final ele quase que se cumprimenta. Parabéns para mim, eu nem vou continuar, não preciso, porque eu seria tolo se eu fizesse, está tudo feito. É bastante hábil a construção de Píndaro nesse autoelogio maquiado de elogio ao vencedor. E, como eu disse, um efeito em cascata, porque se o vencedor ele tem uma ode composta por um poeta que é tão bom, o melhor de todos, então ele é ainda mais vencedor, a fama dele ainda vai ser mais renomada, mais imorredora. É uma construção em cascata mesmo, que Píndaro faz para obter um efeito. Bem, como eu disse, eu não vou ler a Olímpica 10 inteira, eu farei isso com vocês, vou seguir os conselhos do Márcio. Vou fazer a gente ler uma das maiores odes das Olímpicas em 5 minutos. Vou ficar na primeira tríade e no finalzinho, no último epodo. Então, só vou ler os três primeiros estrofes. Vamos lá. Lê-me o nome do vencedor olímpico, filho de Arquéstrato. Desculpa, essa é uma ode composta a Hagésidamo, que é um rapaz. Ele vence no pugilato de rapazes. Então, o Arquéstrato é o pai dele. Lê-me o nome do vencedor olímpico, filho de Arquéstrato, onde na minha mente está escrito. É que um doce canto eu lhe devia, e dele me esqueci. Ó musa, mas tu e a filha de Zeus, a verdade, com reta mão, afastai a acusação de mentiras, lesiva da amizade hospitaleira. O tempo vindouro sobreveio de longe e envergonhou meu débito profundo. Mesmo assim, há juros capazes de dissolver a fiada censura. Que Hagésidamo veja agora, tal como a onda rebenta sobre o seixo rolante, assim pagaremos um discurso de comum interesse como amistoso favor. Pois a retidão governa a cidade dos Lócrios Epizéfiros. É a cidade do atleta. Né? Lócrios Epizéfiros, desculpa. Importa-lhes Calíope e o bronze Ares. A luta contra Cicno fez retroceder até o possante Héracles.
Cicno foi um gigante com quem Héracles lutou. Como vencedor olímpico no pugilato, que Raguesidamo agradeça a Ilas. Ilas foi o treinador de Raguesidamo. Agradeça a Ilas, tal como Patroclo agradeceu a Aquiles. Amolando alguém nascido para a excelência, um homem pode empurrá-lo para a glória prodigiosa com o auxílio divino. É isso que o Píndaro vai fazer, na realidade, com a sua ode. Então, ele aqui está se colocando meio que numa posição também semelhante ao do Ilas. Ilas é o treinador físico que permite a Raguesidamo que tem a sua excelência natural, isso é importante para Píndaro, ele nasce com uma característica física propensa à natureza, é importante, mas Píndaro se coloca meio que como um treinador moral de Ilas. Eu vou desenvolver isso. Bem, aí ele entra no episódio mitológico, que é bastante grande. Esse episódio mitológico vai remontar à fundação dos Jogos Olímpicos, as guerras que Héracles empreendeu antes da fundação dos Jogos Olímpicos. Então descreve alguns episódios de guerra de Héracles e depois chega na fundação dos Jogos e aí Píndaro dedica algumas estrofes a cantar a glória dos primeiros vencedores olímpicos. Ele nomeia esses primeiros vencedores dos primeiros Jogos Olímpicos, né? Continuando com esse episódio mitológico. E aí ele retorna de novo para o aqui e agora, como ele já havia feito na outra ode, como é habitual. Bom, eu vou ler a última estrofe. Não, eu vou ler a última tríade. São as 3 últimas estrofes que fecham o poema, que é quando ele retorna. Bem, então ele está terminando o episódio cantando a vitória desses primeiros vencedores, termina de nomeá-los e dizer quais foram as situações de cada vitória. Aí ele retorna para o aqui e agora dele. Todo o santuário ressoou com cantos e aprazíveis festividades à maneira de encômios. É a terceira coluna, tá? A última estrofe da terceira coluna. Seguindo tais começos iniciais, também nós cantaremos a graça epônima de uma orgulhosa vitória e o trovão e fogoso míssil de Zeus tonitruante, o candente relâmpago que se adequa a toda vitória. E a melodia, em crescendo, responderá ao canto da flauta. São cantos que apareceram a seu tempo junto da famosa Dirce. Dirce é uma fonte que tem em Tebas, que é a terra natal de Píndaro. Ele nasceu num demo próximo, mas enfim. Então, os cantos que apareceram a seu tempo é o Píndaro. Então, é ele que foi... No meio do episódio mitológico, ele vai dizer que o tempo é o verdadeiro detentor da verdade. Né? Então, aqui ele retoma dizendo que a seu tempo veio aquele poeta capaz de cantar todas essas vitórias, que é ele mesmo. Então, a melodia, em crescendo, responderá ao canto da flauta. São cantos que apareceram a seu tempo, junto da famosa Dirce. Mas tal como o filho da esposa nascido é desejado pelo pai já chegado ao lado oposto da juventude, pois a riqueza a ser herdada por um estranho é detestável ao homem moribundo, assim, quando sem canto se praticam belos feitos, ó Raguesidamo, e um homem chega à mansão do Hades, em vão obteve, em troca de seu esforço, pouco mais que pouca coisa aprazível. Porém, sobre ti, a lira de voz suave e a doce flauta derramam a graça, e fomentam teu vasto renome as Piérides, são as musas, filhas de Zeus. Eu, pela minha parte, me juntei com seriedade e abracei a raça famosa dos Lócrios, embebendo de mel a cidade de homens excelentes. Louvei a beleza amorável do filho de Arquéstrato, a quem vi vencer com a força da mão junto do altar olímpico naquele tempo. Era belo de corpo e sobre ele se derramava a juventude, que outrora repulsou de Ganimedes a morte impiedosa, com auxílio da deusa nascida em Chipre. Bom, o que vai me interessar sobre tudo são as duas primeiras estrofes dessa tríade, a estrofe e a antístrofe,
que Píndaro está falando muito da construção poética dele mesmo. Então, é exatamente o argumento que eu estou defendendo aqui. Esse trecho em que ele fala: quando sem canto se praticam belos feitos, e um homem chega à mansão do Hades, em vão obteve, em troca de seu esforço, é exatamente o argumento final da ode do Baquílides. Justamente, o Márcio usou só os dois primeiros versos, mas depois ele vai desenvolver exatamente essa ideia, né, de que não adianta você ter uma vitória, você agir bem, você praticar belos feitos e tudo, se ninguém cantar isso. Vai ser uma vitória que ela vai ter um espaço temporal muito curto. E isso não interessa. Para os gregos isso não interessa. Aliás, nem para a gente, né? Que de nada adianta, né? Aquela história do plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro, nada mais é do que de algum modo a gente garantir a nossa fama aí para o futuro, né? Sermos imortais. Então vamos lá. Píndaro celebra na Olímpica 10 a vitória do atleta, bem como a sua própria vitória. Essa ode celebra a vitória de Raguesidamos, de Locros Epizéfiros, no pugilato de rapazes. Nas linhas iniciais do poema, Píndaro assume o papel de um devedor. Ele esqueceu-se do canto que devia ao atleta e agora pretende pagar a sua dívida. Embora o seu débito seja profundo, o Batu Creos, Batus também aparece, o diálogo é muito, muito forte, né? Os juros serão capazes de dissolver a dívida. E aí o termo escolhido por Píndaro é bem forte, é tokos. O tokos de Píndaro será capaz de pagar a sua dívida. O duplo significado do termo escolhido por Píndaro parece ser proposital, pois o termo grego tokos pode ser juros ou lucro, mas também significa cria, a prole, algo da sua própria geração, que você gerou. Assim, ele pode cumprir a sua obrigação e dissolver a sua dívida somente a partir de uma criação sua, algo que ele mesmo gerou. Ao invocar a retidão, ou a correta justiça, a tréqueia, como valorosa para os cidadãos de Locros Epizefírios, Píndaro estabelece que eles reconhecerão a virtude que ele demonstra ao cumprir as suas obrigações. Raguesidamo deve agradecer a Ilas, seu treinador, por ser o vencedor na luta, da mesma maneira como Patroclo agradeceu a Aquiles. Disso decorre que obrigações são devidas, mesmo por aqueles que são triunfantes. Ao fazer tal exortação, Píndaro age quase como um pedagogo para Raguesidamo, dizendo a ele como se comportar. Desse modo, Píndaro se torna uma espécie de treinador moral do atleta e também merece o seu agradecimento. Ele começa a reverter a situação. Se ele começa o poema como um devedor, porque devia um poema, logo em seguida ele já vai começando a reverter a situação de forma que o atleta é quem deve agradecê-lo, né? Ele agora é o credor do poeta, de Píndaro. Desculpa, do Raguesidamo. E ele continua evidenciando a atividade de Ilas e, ao mesmo tempo, a sua própria atividade. E aqui são os versos que me interessam, né, que é o finalzinho do primeiro epodo, né, primeira tríade, final, a última estrofe. Amolando alguém nascido para a excelência, um homem pode empurrá-lo para a glória. Glória prodigiosa com auxílio divino. Ilas fez isso. Píndaro também vai fazer. O jovem já nasceu com a disposição para a excelência. No entanto, é o treinador, através de um processo de formação e com a ajuda divina, que o incita para a glória. Essa ação corresponde intimamente ao ofício de Píndaro, sobretudo em relação à glória. Também as odes de Píndaro, com a ajuda divina, empurram os homens para a glória. É claro que o poeta é dependente da excelência natural do vencedor, pois é ela quem lhe garante a matéria do canto. Mas Píndaro pode fazer muito mais para a vitória momentânea do homem, pode conferir-lhe perenidade. Assim ele passa de um papel de devedor para o papel de credor. Se Raguesidamo tem uma dívida com Ilas, ele também a terá com Píndaro.
Em seguida, em uma longa passagem, Píndaro expõe primeiro um episódio mitológico em que narra a origem das Olimpíadas. Cumprindo a vontade de Zeus, Hércules funda os jogos após uma dura guerra contra inimigos. Após esse episódio, Píndaro descreve os primeiros jogos e seus vencedores. A partir daí, o elogio a Hagezidamo intensifica-se. Assim como todo o santuário ressoou com as festividades dessas vitórias, também Píndaro agora vai cantar vitória semelhante, justamente aquela de Hagezidamo, pois as honras de Zeus adequam-se a todas as vitórias. A vitória do garoto é análoga às outras vitórias, e da mesma forma que as outras vitórias, tanto a de Hércules sobre seus inimigos na ocasião da fundação das festividades olímpicas, quanto as dos primeiros vencedores, tiveram seus epinícios tardios, assim também foi com o jovem atleta. Então, todos tiveram, Píndaro aqui equipara o Hagezidamo tanto a Hércules, que não tinha um poeta que pudesse cantar os seus feitos, quanto aos primeiros vencedores que também não tiveram um poeta, mas agora eles têm, e é Píndaro. Ele se autodenomina o cantor de todo mundo. Isso confere para o Hagezidamo uma honra maior ainda. Não é? Essa comparação, essa analogia. A demora do poema de Hagezidamo é também a demora do poema dedicado a Hércules e aos primeiros vencedores. Entretanto, o tempo, que já nos versos 53 a 55 tinha sido chamado de único indicador da verdade genuína, fez surgir os cantos junto à famosa Dirce, que é a fonte, né, de Tebas, os cantos de Píndaro. Assim como Píndaro assume o papel de primeiro poeta de Epinícios, pode-se vislumbrar quais são, então, os termos de sua relação recíproca com Hagezidamo. Ele está enaltecendo o garoto ao assemelhar o elogio dos primeiros vencedores olímpicos ao elogio de Hagezidamo, como em uma espécie de transferência de glória da vitória original à vitória presente. Mas ele também está fazendo um elogio a si mesmo, como o poeta autorizado e qualificado a cumprir essa tarefa antiga, e está enaltecendo ainda mais o garoto por considerá-lo merecedor de receber um epinício composto pelo maior e primeiro poeta de epinícios em Olímpia, o próprio Píndaro. Dessa maneira, para Píndaro, a posição do poeta e do vencedor é interdependente, eles beneficiam-se mutuamente. Ao enumerar e nomear os vencedores das primeiras Olimpíadas, ele cria a oportunidade de assumir um papel elevado, que reverte-se em benefício do elogio de Hagezidamo. Por outro lado, sem a vitória de Hagezidamo, Píndaro não pode lançar mão de sua invejável posição de poeta dos epinícios de Hércules e dos primeiros vencedores. É uma relação de interdependência. No início da última tríade, então, Píndaro introduz 3 personagens: a criança, a esposa e o pai. A analogia da criança que chega tardia, quando o pai já está velho. Assim como a poesia dele também chegou tarde para o vencedor, ele estava devendo essa poesia. Né? Nessa metáfora, a criança que chega tardiamente ao pai já velho é a poesia que também demorou a chegar ao atleta. Além do mais, o uso desse vocabulário que remete à família também remete àquele tocos do início do poema. É a geração do próprio Píndaro, é a cria dele. É interessante porque justamente ele está fechando lá. Se ele falou que o tocos, que o Frederico Lourenço traduz como lucro, que é uma possibilidade, e eu acho que Píndaro joga com essa ambiguidade, aqui ele está dizendo que, tal como a criança que chega tarde, o canto dele também chegou. E o canto dele é o tocos, é aquilo que foi gerado a partir dele mesmo, né? Sua criação. Além do mais, o uso desse vocabulário, que remete à família, também remete àquela do tocos. A falta de um filho é comparada à falta de um poema. Afinal, ao homem, de nada adianta praticar belos feitos se não há uma canção para celebrá-los. Da mesma maneira, é detestável ao homem velho ver a sua riqueza herdada por um estranho, quando ele não tem filhos. Essa não é mais a condição de Hagezidamo. O atleta foi abençoado e agora provará mais do que uma breve satisfação, que aparece como brachite terpnon, por seu belo feito, né? Uma breve satisfação pelo que ele fez. Ele vai ter mais que isso, ele vai ter a glória perene.
A vitória do atleta seria em vão se ele não tivesse um excelente poema para celebrá-la e relegá-la. No entanto, com este poema, Hagesidamo terá agora sua glória alimentada pelas musas através do poema de Píndaro. Bom, eu vou entrar agora na minha conclusão, mas foi um sobrevoo, na realidade, nessas duas olímpicas, que eu achei que elas falavam bem nessa construção de Píndaro, do elogio que ele faz ao vencedor e do seu autoelogio. Dá para ver bastante a construção disso nesses dois poemas. Além disso, o episódio mitológico delas duas, eles conversam também, porque nas Olímpicas 3 a gente tem o episódio de Héracles indo buscar as oliveiras, né? E na Olímpica 10 a gente tem o episódio de fato da fundação dos Jogos e dos primeiros Jogos Olímpicos. Então elas têm um certo diálogo, que eu achei que valeria a pena trazer para expor essa minha interpretação. Eu tenho um tempinho para finalizar? Ótimo. 5 minutos. Bom, para os gregos não existe bem maior do que a vitória. Em uma sociedade extremamente competitiva, a vitória é o passaporte para a glória. Acho que isso entra um pouco, talvez, no que o Marcelo falou no início, né, na apresentação dele, essa competitividade que é própria do espírito grego, esse espírito agonístico, de competição e que é muito própria da cultura grega. Píndaro a proclama de múltiplos modos em sua ode. Estou falando da vitória. Nelas, em suas odes, nelas o poeta expressa como a vitória pode se revestir de muitos significados que convergem para aquilo que os gregos estimam como valioso. A vitória é honra, é fama, é liberação dos pesares, é felicidade e alegria, é a nobreza, é a graça, o belo, o prestígio, é agir bem, é aquilo que é mais supremo para os humanos, é virtude. Todas essas expressões e ainda outras são usadas pelo poeta para caracterizar a vitória. Apesar de suas frequentes invocações a virtudes como a justiça, a temperança, a prudência, a hospitalidade, o bem e a verdade, o que se depreende dos poemas é que Píndaro as considera como um meio de atingir a vitória, essa sim concebida como a virtude suprema. É ela quem justifica os pesares e os sofrimentos experimentados em sua busca. A moral de Píndaro é a moral do vencedor. Competindo ele mesmo e vencendo, associado aos vencedores para quem compõe seus poemas, é como se ele içasse para o futuro não apenas a glória do vencedor, mas a grandeza de sua própria poesia. Ele tem a capacidade de tornar ainda mais grandiosos com seu canto aos vencedores. Ele supera-se em habilidade e sabedoria, como os vencedores superaram os outros competidores em força e habilidade. A ambivalência da vitória, então, está nessa dupla possibilidade de sentido que se pode depreender dos poemas. Se, por um lado, Píndaro depende da vitória do atleta para compor os seus poemas, o atleta, em contrapartida, depende dele para projetar o seu nome para o futuro e garantir dessa forma a sua imortalidade. Píndaro louva a si mesmo, bem como louva o vencedor, e ele consegue fazer isso de modo que o elogio de si reverta-se na glória do outro. É isso.